Olá, família Conexão UFO Brasil, uma boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Antes de tudo, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no canal Olhos no Céu e sugiro que vocês assistissem o último vídeo que eu postei sobre um fato misterioso que está acontecendo na costa do Peru, bem ali no porto de Chancay, onde está brotando um líquido estranho. As autoridades estão fazendo investigações, vão fazer análises de um líquido escuro e ele estava fervendo de acordo com os banhistas. Do nada o solo começou, né, ali a areia da praia começou a se abrir, a fraturar e começou a jorrar um líquido misterioso fervendo. Tá? Então ninguém está entendendo aquela circunstância. Vamos falar do astro intruso. Tá? Vou fazer uma palestra rápida, talvez de no máximo 15 minutos. Nos tempos atuais, nos últimos dias, meses, estão se falando muito do Sol. Não é? O Sol ele está entrando em seu período de máximo solar, né? É um período ocorre a cada 10, 11 anos, um período em que o Sol ele fica com máxima atividade. Isso é normal. Tá? Depois ele entra num pico de tranquilidade, de mínimo solar, depois máximo solar. Então esse período ele fica oscilando de 11 a 11 anos. Até aí tudo bem. Mas porque ultimamente as pessoas, né, tem astrofísicos, inclusive americanos, preocupados com possível apagão, temendo uma fortíssima ejeção de massa coronal. O que está acontecendo aqui nós não sabemos. Né? Bom, então eu como astrônomo, pesquisador, também tendo formação em química, física, então estou fazendo alguns estudos, análises, eu estou chegando à conclusão que vocês estão acompanhando, né, meu trabalho, tá? Principalmente quem se interessa no assunto, que se interessa e gosta de estudar, inclusive. Então eu acredito também que está chegando partículas de alta energia dentro do nosso sistema solar. Tá? Claro, atingindo a Terra, atingindo os planetas, atingindo inclusive o nosso Sol. Alguns meses atrás eu fiz uma live com o professor Helmut, direto de Porto Rico. Você lembra dessa live que eu fiz no canal de No Céu? Eu postei também um replay, uma reprise da live com ele no canal Olhos no Céu Espanhol. Tá? Então ele constatou em seu laboratório que estão chegando feixes de pacotes de partículas muito energizadas. Está chegando os pacotes. Então nos últimos, inclusive foi no ano passado mesmo, ele mostrou a matéria para vocês, informando que foi registrado também, né, um feixe de partículas extremamente carregadas. Então, realmente um feixe de partículas, um raio cósmico muito poderoso, mais poderoso até mesmo do que o colisor de hadrons. Então, eu tenho até algumas informações para mostrá-los, algum material aqui para mostrá-los. Então talvez isso explicaria o porquê da preocupação também dos astrofísicos. Né? Ultimamente também foi registrado o Sol, iria mostrar já já o Sol emitindo excesso de radiação gama, coisa que não era para acontecer, porque o Sol ele processa nessa radiação gama, depois ele absorve esse excesso de energia fotônica, esse excesso de radiação gama. Então, o que eu posso dizer, o professor Hammond diz que é como se o Sol estivesse sendo energizado por alguma coisa, como se alguma coisa muito poderosa, que não esteja assim tão distante do nosso sistema solar, estivesse bombardeando o nosso sistema solar, inclusive o nosso Sol, com partículas de alta energia. Pode ser vamos dizer assim, o lendário Hercólobos, assim chamado. Lendário, pode dizer, né? Porque para alguns isso é lenda, para mim não tem nada de lenda. Tá? Para mim esse objeto pode ser uma anã marrom, até mesmo de classe menor, né? uma massa menor. Né? Elas variam de tamanho. Acima de 13 massas jupiterianas já se torna uma anã marrom. Tá? Então vai até 79 massas jupiterianas. Então existem aí anãs, no modo de dizer. Né? Tem diversos, vamos dizer assim, de diversos tamanhos, massas. Tá? Então pode ser aí algo desse tipo, porque um planeta não pode ser para emitir essa quantidade toda de energia. Tá? Por exemplo, eu tenho essa imagem, observem essa imagem,
O Sol foi golpeado por uma fonte de energia desconhecida. Bom, imagem registrada na Sorro. Então observem, o Sol ele fica bem aqui, ó, atrás desse filtro. Vocês estão cansados de ver essas imagens. E dá para ver claramente o Sol. Isso aqui foi um flagrante, né, que demos. O Sol foi atingido aí por esse feixe de energia. Na verdade, quem registrou essa imagem foi uma inscrita do canal, a Lucimara. A Lucimara, ela possuiu o hábito de ficar monitorando as sondas da NASA, a SEC, e ela registrou e gravou para mim e me enviou. Então a participação de vocês é importante, verdade. Então eu fiquei surpreso com isso e registrei, né, esse evento. Então podemos dizer que o Sol ele recebeu uma descarga, né, uma descarga de alta energia. Então vocês estão entendendo a lógica da coisa? Então por isso, né, vamos dizer assim, que estão sendo detectados toda essa fonte de energia e não se sabe de onde. Tá? Os astrônomos, inclusive, esse feixe de energia que chegou, que foi registrado no final de 2023, os astrônomos não acreditam que seja proveniente de supernovas, de explosões. Não, porque realmente foi uma dose muito grande de energia, de radiação. Né? Então, na live que eu fiz com o professor Raymond, vemos aqui, eu até circulei a área, tá? Essa área mais escura, mostrando ali onde chega um excesso muito grande de energia. Meus amigos, o que eu quero dizer com isso, tá? Eu acredito que tudo isso, esse excesso de energia, talvez sendo proveniente do planeta X, tá? Não só a sua força gravitacional tirando também o nosso planeta do eixo. Então talvez esse objeto ele pode também, com a sua grande energia, ele pode, já vou para a lousa, tá? Eu estive teorizando isso, né? Já estive matutando, pensando sobre isso. Talvez esse excesso de energia pode até mesmo estar desestabilizando, provocando uma reação física, talvez nas camadas interiores do nosso planeta. Tá? Já vou para a lousa e vou explicar para vocês. Né? Então, estou mostrando para vocês algumas coisas que estão me fazendo teorizar isso. Observem também essa imagem. Meus amigos, esse vídeo, essa palestra, ela vale quantos joinhas, quantos likes e quantos compartilhamentos? Bom, deixa eu pausar aqui. Pausei. Porque aqui é o seguinte, cara, eu não só fico sentado falando, repetindo matéria, eu corro atrás e pesquiso. Entendeu? Eu não fico igual papagaio de pirata repetindo o que a NASA fala, que fulano fala, né? Copiando as coisas. Né? Não, eu faço meus próprios estudos, né? E vou e apresento para vocês, né? Faço minhas pesquisas. O que eu estou percebendo é que a partir, num período talvez de uns 10 anos, pode ser que esse fluxo de partículas esteja aumentando. Observem, eu já mostrei algumas vezes essas imagens, tá? Planeta, campo magnético da Terra em 2009. Observem a diferença. Agora, isso em 2009, agora 2023, agosto de 2023, observem a diferença. O que tem diferente aqui? Como eu sempre falo, essa energia vermelha, aqui ó, bombardeando a magnetosfera. Isso está vindo da onde? Está vindo do Sol, está vindo de uma outra coisa, ou pode estar vindo aí das duas coisas. Partículas de alta energia. O que é partícula de alta energia? Mas rapidamente ele mostrar-vos algumas matérias, tá? Então vemos Terra. Cientistas veem que raio gama do Sol em um nível tão alto que surpreendeu. Esses raios não chegam à Terra. No entanto, suas assinaturas reveladoras são detectáveis do nosso planeta com as ferramentas corretas. Então aí, cientistas perplexos com excesso já até inclusive fiz live sobre isso, tá? Com excesso aí de radiação gama que está chegando. Temos aqui
Partícula rara e com alta energia, com alta concentração de energia é detectada caindo bem em cima da Terra. A partícula tem energia superior a 240 exaelectronvolts, valor milhões de vezes maior do que o acelerador de partícula mais poderoso já construído. Né? Então isso aconteceu quando? Isso aconteceu quando? Só resumindo aqui para vocês. Também foi em 2023, foi ano passado. Deixa eu encontrar a parte aqui. Essa informação aqui é importante, ó. No final da matéria. De acordo com a equipe, né, Fuji e a sua equipe, caso de astrônomos, ainda conforme a reportagem da Nature, chegaram a calcular a origem do raio numa região onde residem poucas galáxias. Eles também tentaram combinar o raio cósmico com possíveis galáxias de origem e objetos localizados fora da sua direção de chegada. Mas nenhum deles precisa se encaixar, não havia nada ali. Ou seja, o raio veio de um ponto onde tem praticamente aí zero galáxia, né? Galáxias muito distantes. Então nem explosões aí de estrelas, né, dando origem a supernovas teriam uma capacidade dessa. Então nós sabemos praticamente não muita coisa de astronomia, né, de astrofísica, temos muito que aprender. Então o que gerou essa energia? Uma grande pergunta. Isso acontece uma vez ou outra, já aconteceu em 87, foi registrado em 91 também, uma vez ou outra acontece. Então tem alguma coisa que está a todo momento, também não é de hoje, bombardeando a energia. Claro, se impactou a Terra, pode estar atingindo o Sol, como mostrei para vocês, e também todo o nosso sistema solar. Tá? Agora vamos para a luz. Perfeito, maravilha, maravilha. Consegui ampliar bastante a câmera. Então observem essas duas partes, né? Esses dois lados da lousa. Quando falamos de partículas de alta energia, eu tirei como, por exemplo, o átomo de carbono, tá? Com 3 prótons, 3 nêutrons, com 3 elétrons na sua camada K, né? Então vemos aqui o número atômico, né? O número de massa. Então o elétron possui carga negativa, o próton positivo, o nêutron já diz, aí já tem esse N, né? Aí de neutro, coloquei esse Nzinho aqui para dizer que não tem carga, não tem massa, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Quando você fala partículas de alta energia, automaticamente nos referimos ao próton, tá? Protões, as partículas de alta energia, né? Isso aqui foi só um exemplo, né? Eu só, às vezes, eu confundo o acento, não é, pessoal? Às vezes eu confundo o acento. Elétron, né? Eu acho que tem um acento agudo no E. Mas tudo bem. Vamos aqui do outro lado. Qual é a minha ideia? O que está acontecendo? Eu acredito que a Terra, tá? Vamos aqui o Sol, Terra. A Terra ela está sendo, do meu ponto de vista, sendo bombardeada por tabela. Por que por tabela? Temos aqui a Terra e aqui, né? Isso aqui é o campo eletromagnético, tá? Ele tem essa forma que parece que é um cabelo. Vou tentar aproximar um pouquinho mais. Pronto. E esse objeto aqui eu coloquei uma interrogação, tá? Vamos imaginar que existe um objeto, tá? No exterior do sistema solar, tá? Interagindo, né, com todo o sistema, interagindo até mesmo com o nosso Sol, como eu mostrei para você na imagem, o Sol no início da palestra sendo atingido por um feixe, né? O que eu penso, né? Que esse objeto pode estar interagindo ao mesmo tempo com o Sol, trocando, vamos dizer assim, energia com o Sol, energizando o Sol, mesma coisa, enviando essa energia também, interagindo com a Terra, ele excitando o Sol, né, ele se tornaria, vamos dizer assim, mais energético e também, claro,
emitiria mais radiação para a Terra e para todo o sistema solar. Entendeu? Então, para mim, a Terra está sendo atingida por tabela, tanto, né, por essa interrogação, por esse objeto, como também pelo Sol. O que acontece? As linhas do campo magnético que são formadas no núcleo da Terra, automaticamente as próprias linhas do campo magnético se energizam, tá, das duas fontes, tá, e automaticamente carrega isso para dentro do seu núcleo. Tá? Talvez isso explicaria, né, essas anomalias geológicas e até mesmo a inversão dos polos. Tá, ok? Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito grande. Obrigado a todos pela presença e vou fazer até mesmo uma live sobre isso. Até mais, tchau!